Olá, 9 de agosto de 2018, as principais notícias desta quinta-feira estão aqui na TV Difusora. Capital maranhense vai concentrar boa parte da tropa federal que auxiliará nas eleições de outubro. São Luís terá reforço em todas as 6 zonas eleitorais das 77 que terão apoio das forças federais no estado. Mesmo com 13 candidatos, pesquisa aponta pessimismo do eleitorado para a escolha do próximo presidente da República. Flávio Dino anuncia registro de sua candidatura após decisão de juiz eleitoral de primeira instância. Dia Internacional dos Povos Indígenas é marcado por ato que exige cumprimento da Constituição Federal na demarcação de terras. E o Sampaio deve ter estreias no jogo de amanhã, em Curitiba. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7 horas e 1 minuto, um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado aqui pela TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia Maranhão. Você que está em Caxias, em Coroatá, você em Codó, aos amigos de Imperatriz, o nosso muito bom dia, que seja um dia abençoado, que tudo dê certo para você, para sua família. Aos amigos aí que já estão no comércio, já com o comércio aberto nesse começo da manhã, nas padarias, as pessoas acompanhando a nossa programação, nos postos de combustíveis também, em todo o estado do Maranhão, nas estradas que cortam o nosso Maranhão. Para você, uma boa viagem, você que está aí, acompanhando a nossa programação em qualquer ponto do nosso estado. Olha, pela segunda vez o Maranhão é sede do Encontro Nacional de Juntas Comerciais. A abertura aconteceu na noite de ontem aqui na capital. No encontro, assuntos voltados para a padronização e integração do ambiente de registro e licenciamento empresarial, já que o Maranhão possui quase 300 mil empresas registradas na junta comercial. É de grande importância, uma vez que o Maranhão vem ocupando lugar de destaque no registro empresarial, através da desburocratização do sistema, e com isso possibilitando um ambiente melhor de negócio no estado. A prova disso é os bons resultados que nós temos tido, tanto na elevação do PIB, como na geração de empregos. Então o Maranhão, como destaque, não deixaria de atrair tantas juntas e tantos olhares para fazer esse tão importante encontro, que é o 39º Encontro das Juntas Comerciais. A 39ª edição do Encontro Nacional de Juntas Comerciais acontece no Maranhão pela segunda vez e contou na abertura com a presença do ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, além dos representantes das 27 juntas comerciais do país. Hoje, a pauta econômica é uma das prioritárias de todos os governos e, com isso, a melhoria do ambiente de negócios, proporcionando uma capacidade maior de produção do Estado, e a junta comercial vem exatamente para se inserir nesse processo de simplificação e desburocratização do ambiente e com a melhoria, obviamente, do processo de registro e legalização de empresas. O evento vai até o dia 10 de agosto. Tem como tema padronizar o registro mercantil para simplificar o Brasil. Esse debate justamente no sentido de unificar os procedimentos. Você abrir uma empresa no Maranhão, ou no Pará, ou no Rio Grande do Sul, terem os mesmos procedimentos. E dessa forma facilitando para que o empresário possa realmente empreender e realizar seus negócios. Esses encontros são importantes, fundamentais, desburocratizar o país. A gente precisa disso, até para gerar mais emprego, renda, enfim. Ainda bem que temos avançado aí nessa direção e agora a ideia é padronizar as juntas comerciais que são responsáveis por aquele registro das empresas no estado, entre outras coisas, A baixa das empresas também. Então, que isso seja ágil para que o país possa realmente se desenvolver. São 7 horas e mais 4 minutos. Agora nós vamos falar no Bom Dia sobre segurança, já a participação de Silvan Alves. Olha, estão cada vez mais comuns os casos de pessoas vítimas de golpes durante saques bancários. E aí, os alvos preferenciais, infelizmente, são os idosos. O golpe aconteceu em uma agência bancária no município de Pedreiras. Um casal de idosos pediu auxílio para realizar um saque. O golpista, se passando por cliente da agência, ao invés de realizar a operação solicitada, transferiu mais de R$1.000 e fugiu. Quando ele estava passando o cartão, eu achei diferente a batição do cartão. Aí eu disse assim, moço, tá tão diferente essa batição no cartão. Aí ele também não me falou nada. Aí quando ele foi tirar o cartão do Luiz, o cartão enganchou, ficou só acendendo a luzinha. Aí ele triscou assim, aí puxou o cartão, aí disse que só lá dentro. Aí quando eu cheguei lá dentro, ele disse que eu já tinha feito. Aí mandou eu ir tirar o dinheiro no caixa, ele disse, não, seu dinheiro já foi tirado.
Segundo a polícia, as principais vítimas são realmente os idosos. Os golpes acontecem com maior frequência em caixas 24 horas, como os que ficam localizados em shoppings e farmácias. Aqui na capital, a última ocorrência aconteceu nesta agência na Rua da Paz. 3 homens roubaram mais de R$20 mil da vítima. As ocorrências podem ser registradas em qualquer delegacia, mas são investigadas pela Delegacia dos Idosos quando as vítimas têm mais de 60 anos, pela Delegacia de Roubos e Furtos se o crime não envolver estelionato e se envolver e os valores forem acima de 10 salários mínimos, o caso é responsabilidade da Delegacia de Defraudações. Se o valor for inferior, a investigação é feita na delegacia da localidade. Aqui já deixo o meu alerta para não ser solicitado auxílio, ajuda ou qualquer coisa do tipo para pessoas não autorizadas das agências bancárias. As pessoas autorizadas das agências bancárias são devidamente identificadas com seu uniforme ou com crachá. Se não assim o forem, não façam esse pedido, porque você pode estar incorrendo num erro e facilitando a ação do estelionatário. O delegado também chama a atenção para situações de risco. Aconselhamos as pessoas a evitarem situações de recebimento de proventos e de pronto já fazerem um saque e movimentações. Trazer consigo códigos, números de senha no verso de cartões. Esse é um recurso que é utilizado por estelionatários, por fraudadores, e ele informa que não foi possível realizar a operação porque está acontecendo algum problema. Na verdade, o chupa-cabra já está retirando os dados do cartão e já está repassando para uma terceira fonte para poder realizar o saque ou a movimentação bancária indevida. Nós vamos continuar falando de segurança, agora do nosso giro de notícias. Foi preso na região metropolitana de São Luís um homem suspeito de armazenar entorpecente na própria residência. Com ele foram apreendidos cerca de 4 quilos de crack e uma balança de precisão. A droga foi apreendida no Recanto Turu, em São José de Ribamar. João Carlos França Máximo foi flagrado com a droga escondida dentro de um carro em uma kitnet. O suspeito guardava o crack para depois fazer a distribuição para venda, segundo a polícia, e a investigação teve início depois de uma denúncia. Foi preso na tarde desta quarta-feira durante a operação da Superintendência Estadual de Prevenção e Combate à Corrupção, o delegado Idaspe Perdigão, que atuava no Distrito Policial de Esperantinópolis, a 350 quilômetros da capital. Informações preliminares apontam que a prisão teria ocorrido por supostas irregularidades envolvendo veículos e outros procedimentos realizados na delegacia. Em Imperatriz, uma operação policial resultou na apreensão de cerca de 72 quilos de maconha em um ônibus que saiu de Goiânia com destino a São Luís. Após denúncias, os policiais montaram uma operação para interceptar o veículo e, no momento da abordagem, identificaram 3 mulheres suspeitas. A droga apreendida estava distribuída em 2 malas e em uma trouxa de roupas. As mulheres foram detidas e conduzidas até a delegacia da Polícia Civil, onde foram autuadas em flagrante. Participação de Silvan Alves aqui no Bom Dia, Silvan. Bom dia. Chama atenção nesse caso de Imperatriz, essas mulheres com bebês no colo. Geralmente, quando isso acontece, é para tentar despistar a polícia, Silvan? Exatamente. Essa estratégia, né? Você vê que a questão do tráfico ela não tem limite, não mede as distâncias, as consequências, enfim. Né? Vale ressaltar que foi mais uma grande apreensão, né? Nesse combate intensivo à questão do tráfico de droga, que tem sido priorizado. E foi ontem à noite essa? Ontem à noite. Essa prisão foi feita pelo pessoal do 14º BPM, lá de Imperatriz, confirma aquela rota que é Campo Grande, Goiânia, Imperatriz, a droga chegaria aqui a São Luís, se não fosse a pronta intervenção da polícia. Uma parte da droga elas colocaram em 2 malas grandes, havia uma trouxa também, que elas não conseguiram acomodar toda a droga na mala, elas fizeram uma trouxa como se fosse roupa suja e também estavam transportando. E o que chamou a atenção foi justamente o caso de cada uma delas terem um bebê de colo. Não é? Chamou a atenção no momento da prisão que uma das crianças ficou muito chorando bastante, não é? Estava muito nervosa. E aí a polícia foi fazer a revista na bagagem delas e acabou encontrando essa quantidade de droga. As crianças, né, os 3 bebês foram entregues aos conselheiros tutelares, né, devem ser apresentados agora pela manhã lá em Imperatriz ao Juizado da Infância e da Juventude. Elas dizem que são crianças da família, mas diz que é mãe de 2, a outra assumiu a maternidade de 1, mas só que a polícia não acredita, desconfia até que o tráfico não vê barreira,
nome é distância, que elas possam até ter alugado essas crianças para serem utilizadas para tentar burlar a vigilância, a fiscalização feita pela polícia. A continuidade da investigação, claro, vai apontar, confirmar ou não a questão da procedência dessas crianças aí. Ô Silvano, tivemos aqui, a gente mostrou agora há pouco também, a apreensão de drogas na capital também, né? Foram mais 4 quilos, né, apreendidas também pelo pessoal da Senarc, que é a Superintendência Estadual de Combate à Repressão ao Narcotráfico. O Carlos França Máximo, ele tem 23 anos e foi preso na residência dele com crack, balança de precisão, e aí ele foi autuado em flagrante. Graças àquela parceria que a polícia está mantendo muito bem, funciona perfeitamente, que é aquela parceria com a comunidade, com a população, através do WhatsApp do Senarc. Está funcionando, né? Isso, funciona muito bem. Silvan, tivemos no Coroadinho, aqui na capital ainda, apreensão de armas. E um detalhe que chama a atenção, você sabe que está uma discussão muito grande por causa dessa questão da saída temporária, né? O preso Edson Pinto, mais conhecido como Apolo, que é bastante conhecido, é apontado como líder de organização criminosa, ele ia sair no benefício da saída do Dia dos Pais ontem pela manhã. E a companheira dele, a Adriana, foi flagrada com 2 pistolas .40, 41 munições, que era o presente do Dia dos Pais que ela estava esperando para dar para ele. Isso qual o local em que foi? Ele foi preso quando já estava na porta do presídio, ele já estava saindo, né? E ela estava em casa com as pistolas esperando a chegada dele. A polícia, o pessoal do GSA, do 1º Batalhão, se antecipou, fez a prisão dela, e aí na delegacia, o delegado lá, foi bom o trabalho feito pela polícia, né? Porque o delegado lá da 10ª Delegacia do Bom Jesus ligou de imediato lá para o presídio, informando que era para detê-lo, né? Não permitia a saída dele, a concessão do benefício, e aí fez a prisão dela. Viu do WhatsApp, inclusive tinha nome de um caso grave, o nome de 2 policiais, com informações completas desses policiais, que acredita-se que, né, possivelmente ele estaria tramando juntamente com ela para matar esses 2 policiais, são policiais militares. Essa é uma outra investigação. Policiais do batalhão lá. Do batalhão, policiais do próprio GSA, da Polícia Militar do Estado do Maranhão. E aí o delegado mandou trazê-lo, autuou em flagrante o Apolo, por porte ilegal de arma, autuou também em flagrante a Adriana, e está fazendo uma investigação sobre esse detalhe aí, a respeito das conversas que foram, interceptadas no WhatsApp dele, as conversas entre o casal, onde eles falavam justamente, trocavam informações sobre os hábitos, a rotina não completa desses 2 policiais. De parabéns à polícia, porque não é fácil. Não é fácil. E um detalhe interessante, assim, é claro que aqui é preciso reconhecer a importância da lei, né, quando o legislador preparou. A gente não vai dizer que todo preso sai com a intenção de praticar crime, é claro. Agora, nesse caso, foi um flagrante em meio a tantos que poderiam acontecer, mas parabéns à polícia pelo trabalho foi muito bem feito o trabalho, foi muito bom feito, muito bem feito o trabalho de investigação, a interceptação, porque imagina se ele já tivesse saído, né? Ele ia tomar conhecimento da prisão da mulher dele, nunca mais voltaria, né? Poderia conseguir essas armas aí em outro lugar e, quem sabe, cometeria os crimes que automaticamente ele já saiu planejando lá de dentro da cadeia. Verdade, Silvan. Agora vamos falar sobre Pio 12. Hoje você falou no Bandeira 2 a respeito de uma ação lá nesse município. Na verdade, lá em Pio 12 foi uma fatalidade, um caso que aconteceu lá numa escola pública, no povoado lá de Pio 12. Uma adolescente acabou tirando a vida da outra. Essa aí é a vítima, né? Uma adolescente, o que é estranho lá e que ninguém soube explicar até agora a polícia, Adalberto, é que não houve nenhuma discussão, ninguém sabe o motivo, qual teria sido a motivação, né? O certo é que a vítima foi surpreendida quando estava saindo da escola, na saída da escola, a outra menina, que também é adolescente, veio armada com uma faca e desferiu um golpe na garganta, do pescoço da adolescente, provocando de imediato a morte da coleguinha de escola, né? Deixando, é um povoado lá em Pio 12, povoado assustado com o que aconteceu, com o que houve, acontece na escola, a escola suspendeu as aulas, enfim, os colegas também traumatizados, porque praticamente a coleguinha morreu nos braços dos outros estudantes, pedindo socorro, né, depois de ter sido atingida pela própria colega. Lamentável, Silvan. Lamentável, muito triste. Silvan, bom dia para você. Ok, bom dia a todos. São 7 horas e mais 15 minutos, 7h15. Agora nós vamos à região Tocantina, as informações chegando com Luiz Carlos Lima. Bom dia, Luiz, para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Aqui em Imperatriz, moradores do bairro da Caema denunciam a falta de conservação do bairro.
A falta de infraestrutura no bairro que fica a poucos minutos do centro da cidade é o motivo da reclamação dos moradores. Sem saneamento básico, o esgoto fica exposto sobre as ruas, além de provocar mau cheiro e atrair insetos que podem transmitir doenças. Um outro exemplo da falta de infraestrutura aqui no bairro Caema está neste trecho da rua Henrique Dias. É bem diferente do trecho que passa pelo bairro Bacuri e serve como acesso à BR-010. O problema é que para tentar esse percurso, os moradores simplesmente esbarram na falta de infraestrutura. O nosso bairro ele não é visto pelo poder público, então a gente tem as nossas ruas que nunca foram infraestruturadas, a gente não tem rede de esgoto, a gente não tem um saneamento básico. A cobrança de melhorias para o bairro Caema também vem da Associação de Moradores. A gente pede que eles venham dar mais um pouco de atenção para o nosso bairro, para nossas ruas, vejam nossas crianças. E enquanto a população comemora a chegada da quadra de esportes, o único benefício no bairro ainda espera a conclusão e a entrega da Academia da Saúde, que deveria ter sido concluída em outubro de 2016. Até o fechamento dessa edição não conseguimos contato com ninguém da Prefeitura. Olha, um festival de flores da cidade de Olambra, em São Paulo, está encantando visitantes aqui em Imperatriz. Brancas, vermelhas, amarelas e rosas. Uma infinidade de cores e beleza que encantam. Esta é a segunda edição do Festival de Olambra, que acontece aqui em Imperatriz. E mais uma vez a organização trouxe uma variedade de plantas. São mais de 100 espécies, mas o que chama a atenção mesmo é toda essa beleza. Rayane Dias levou para casa as rosas e orquídeas. Além da variedade, ela gostou dos preços. É assim, as flores são lindas, né? E o preço também é bem acessível, fica aqui bem em frente à loja, é tipo irresistível não levar. Os preços variam de R$ 5 a R$ 80. O segundo Festival de Flores de Olambra está acontecendo no pátio deste shopping da cidade. O evento segue até nesta próxima segunda-feira. Além do embelezamento para o shopping, os clientes amam. Esse final de semana a gente teve um fluxo enorme. Então as orquídeas, as flores, várias plantas, e puxa muito o público para o shopping, que é um diferencial, né? A gente está oferecendo plantas naturais dentro do shopping. Pois é só, a gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Luiz. São 7h18. No próximo bloco, ato contra regras para demarcação de terras, marca o Dia Internacional dos Povos Indígenas, hein? E mais, no quadro de política, Flávio Dino anuncia registro da sua candidatura e diz que decisão de juíza de primeira instância vai ser anulada. Assunto para João Coutrin, já depois do intervalo, nós voltamos daqui a pouquinho, 7h18. São 7h22, de volta ao Bom Dia Maranhão, aqui pela TV Difusora. Hoje é o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Na capital federal, as lideranças da articulação dos povos indígenas do Brasil e as organizações indigenistas parceiras do coletivo Mobilização Nacional Indígena realizam um ato em defesa dos direitos indígenas. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o coordenador do Conselho Indigenista Missionário do Maranhão, Gilderlan Rodrigues da Silva. Gilderlan, bom dia. Bom dia, Alberto. Bom dia a todos. Uma data para reflexão e principalmente para marcar posição e dizer à sociedade daquilo que tem sido feito ao longo dos anos, em especial nesses últimos anos, quanto à população indígena, a falta inclusive de respeito aos direitos. Exatamente. Então, hoje, nesse dia, os povos indígenas estão reunidos em Brasília, né, várias lideranças, mobilizados no sentido de defender seus direitos, né, principalmente o direito à demarcação das terras indígenas que estão paralisadas. São mais de 300 processos que estão parados, né, por conta de legislações que estão sendo aí, como o exemplo, o parecer 001 da AGU, né, então, que impede os funcionários públicos, né, principalmente da FUNAI, de dar continuidade a esses processos, então, a esses impedimentos jurídicos. As lideranças indígenas mobilizadas pelo coletivo, né, nacional de mobilização de luta, está aí e convocou para esse ato agora também em Brasília, hoje no Dia Internacional dos Povos Indígenas. Nós temos um vídeo aqui que foi feito no início do ano, naquela mobilização histórica lá em Brasília, inclusive foram recebidos
Os representantes da AGU receberam representantes da comunidade indígena naquele ato que foi realizado lá em Brasília. Eu queria que a gente assistisse um trechinho do vídeo, já a gente volta falando sobre isso, ok? Vamos ver. Porque os pistoleiros lá na minha região, eles só estão alvoroçados por causa desse parecer. Porque deram asa a eles, deram reforço a eles, para que eles pudessem vir dentro da nossa área e nos atacar. Então, dizer que hoje a AGU não é nossa inimiga é sim. Hoje nós compreendemos. E mostrando para esse Estado fascista, para essa AGU imparcial, que o povo indígena não existe e vamos lutar até o fim! O que acontece hoje, ministra, é que pelo simples fato de o Executivo tentar fazer com que esse entendimento do marco temporal se torne uma prática, está levando, colocando em risco a vida dos povos indígenas que dependem da terra. O Supremo ele tem esse posicionamento já de apreciar essa tese do marco temporal, dizendo que é inconstitucional, que não deve ser aplicado, mas o importante de dizer aqui, reafirmar, que essa portaria 001 ela tem que ser revogada. Não foi intenção da Advocacia Geral da União, em qualquer momento, inserir um parecer que pudesse inviabilizar a demarcação. Por quê? Porque o que nós fazemos é o contrário. A gente trabalha em todos os processos em defesa justamente das terras que são ocupadas tradicionalmente pelos povos indígenas. Ô Judelã, apesar dessa fala aí da representante da Advocacia Geral da União, um dos principais pontos desse parecer é exatamente a tese do marco temporal, né? Eu queria que você explicasse para os nossos telespectadores o que significa isso. Então, essa tese está sendo tentada ser justificada implementada pelo Supremo, né? Então, ela quer dizer, os povos indígenas que não estavam no seu território tradicional no dia 5 de outubro de 1988, eles não teriam direito a esse território, só teriam direito ao território que no dia 5 de outubro de 88 eles estivessem lá. Lógico que isso não leva em consideração todo o processo de violência, de esbulho que esses povos sofreram. Então, os povos indígenas pedem a essa portaria da AGU, que dá também precedente para a afirmação do marco temporal, né? Por isso mesmo que os povos indígenas estão pedindo a revogação dos dois, né? Porque é inconstitucional e não leva em consideração todo o processo de violência que esses povos sofreram durante muitos anos aí, né? E hoje não se encontram mais no seu território tradicional por conta disso. Você participou agora recentemente em Brasília de um encontro nacional, não é, de várias entidades, a Comissão Pastoral da Terra, Cáritas, enfim, várias entidades nesse encontro nacional de articulação das pastorais de campo, não é? Foi feita uma carta, inclusive, por essas pastorais. Nessa carta há uma espécie de radiografia do momento político vivido no Brasil. Como é que vocês observam esse momento vivido com medidas tomadas pelo Congresso Nacional, pelo Poder Executivo e até com o lançamento de algumas candidaturas aí já, ou propostas que atingem diretamente os direitos dos povos tradicionais? Então, as pastorais do campo, né, reunidas em Brasília, nós fizemos uma análise conjuntural desse processo que é vivido, né? Sabemos que as comunidades tradicionais são as que mais sofrem nesse momento, né? Onde o desenvolvimento está sendo cada vez mais fortalecido, né? Mas um desenvolvimento sem levar em consideração a realidade que esses povos estão vivendo, né? Dentro dos seus territórios. Logicamente que é pensado somente, né, para que a população mais rica enriquecendo cada vez mais com esses projetos. Então foi manifestada uma preocupação das pastorais do campo nesse momento, realmente que é com a potencialização desses projetos, né, que impactam as comunidades. Logicamente que a ideia é com as comunidades a gente acabar conversando também e ver como as comunidades vão garantir os direitos aos seus territórios, né, onde elas possam desenvolver seu bem viver e tal. O momento político é um momento bastante delicado, né, para todas as pastorais, porque as propostas que estão aí para as comunidades nacionais, para os povos indígenas, elas não representam, né, o interesse desses povos, né, pelo contrário, representam os direitos daqueles que querem usurpar os seus territórios. Então,
Os povos são muito delicados, né? É um momento delicado e os povos estão aí conversando também sobre isso, sobre esse momento eleitoral que, né, vamos viver aí no país, né? Obrigado, Gidelan, pela entrevista aqui nesse dia significativo, emblemático. O ato acontece em Brasília daqui a pouco às 10 horas da manhã, mas claro que com a participação, inclusive, de representantes de vários estados, imagino eu, do Maranhão também, para marcar posição em relação a essas medidas que têm sido tomadas recentemente de afronta, inclusive, ao direito das comunidades tradicionais. Nós que agradecemos o CIMI estar à disposição, acho que é uma discussão que a gente tem que fazer com a sociedade, né? Eu acho que o meio de comunicação, a televisão é importante nesse sentido, porque também atinge as pessoas. É interessante nós compreendermos a luta também desses povos pelo seu território, que há muitos anos estão sendo cada vez mais expulsos deles, né? Obrigado mais uma vez. São 7 horas e 29 minutos. O Maranhão é um dos 4 estados do país que vai contar com o apoio da Força Federal para garantir o reforço da segurança nas eleições deste ano. A requisição das tropas foi aprovada esta semana, nós falamos sobre isso aqui no Bom Dia, no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral aceitou pedidos de envio de tropas federais para reforçar a segurança em 4 estados brasileiros: Rio de Janeiro, Acre, Piauí e Maranhão. Os processos foram relatados pelo presidente do tribunal, ministro Luiz Fux. A medida tem o objetivo de garantir que eleitores votem com tranquilidade e que o processo de apuração ocorra dentro da normalidade durante as eleições deste ano. No Maranhão, 72 municípios serão reforçados. O próprio histórico, situações que teriam ocorrido realmente em eleições anteriores, entendeu? Não quer dizer que em eleição imediatamente anterior, mas em eleições realmente que já teve aquela ocorrência, então o juiz entendeu mais seguro já solicitar essa força federal. Durante as eleições de 2014, as Forças Armadas estiveram presentes em 26 municípios maranhenses. Em 2016, 56 cidades foram atendidas com um reforço na segurança. Assim como aconteceu em 2014 e 2016, São Luís novamente contará com reforço de tropas federais. Nas últimas eleições, cerca de 150 homens garantiram a segurança aqui na capital maranhense, que é o maior colégio eleitoral do estado. Em 2016, São Luís foi alvo de ataques criminosos durante as eleições. Na época, membros de facções atearam fogo em ônibus e até em escolas, onde funcionariam sessões de votação. Entre as providências tomadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, destaque para a Comissão de Segurança, integrada a outros órgãos e que já está planejando ações para serem executadas durante o pleito de outubro. Nos preparando para qualquer tipo de práticas ilegais, de práticas ilícitas, tanto a polícia como o Ministério Público adotar as medidas, pelo menos iniciais, cabíveis e posteriormente a Justiça tomar posição, a Justiça Eleitoral tomar posição com relação à decisão final a ser adotada e as penalidades que porventura possam advir dessas ou daquelas práticas ilegais, daquelas práticas ilícitas, as práticas evidentemente que a legislação proíbe. E em São Luís, todas as zonas eleitorais vão receber auxílio das forças federais. O Eduardo Aliceira tem os detalhes a respeito desse assunto. Ô Eduardo, bom dia para você. Olá, muito bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. A capital maranhense, São Luís, é a cidade que vai receber, inclusive aqui no estado do Maranhão, o maior envio de tropas federais, o maior efetivo de militares que vão reforçar a segurança da eleição deste ano, de 7 de outubro, agora de 2018. Esse pedido ele já foi, inclusive, encaminhado ao Ministério da Defesa, que é o órgão responsável pelo planejamento e execução das ações. A produção da TV Difusora entrou em contato já com o Batalhão de Infantaria de Selva, que é o 24º BIS, que é o Exército aqui na capital São Luís, que informou que ainda não foi notificado da decisão, mas o Tribunal Superior Eleitoral, como na reportagem do Ciro Mineiro se pôde acompanhar os telespectadores, que já concedeu, já aceitou o pedido, já acatou o pedido, melhor dizendo, da Justiça Eleitoral maranhense. Todas as 5 zonas eleitorais aqui da capital São Luís vão contar com esse reforço eleitoral. São elas a primeira, a segunda, a terceira, a 70ª
70ª e 80ª zonas, 70ª, perdão, e 80ª zonas eleitorais. Então são 5 zonas que vão contar com esse reforço aqui na capital São Luís. A gente tem um quadro, a reportagem do Ciro Mineiro já falou, mas a gente tem um quadro que mostra essa evolução do fortalecimento do reforço da segurança nas eleições aqui no estado do Maranhão. Olha, no ano de 2014 foram 26 cidades que foram atendidas aqui no estado do Maranhão pelo reforço na segurança. Na última eleição, que antecede a deste ano, em 2016, foram 52 municípios maranhenses que contaram com reforço aí das tropas federais, e neste ano já foi confirmado que 72 cidades maranhenses vão contar com o reforço das tropas federais na segurança aí na eleição de outubro deste ano, que totaliza 77 zonas eleitorais aqui no estado do Maranhão, que vão contar com esse reforço na segurança de tropas federais aqui no estado do Maranhão. Portanto, 72 cidades, totalizando 77 zonas eleitorais, que vão contar com esse reforço na segurança aqui no Maranhão para a eleição deste ano. Voltamos com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Daqui a pouquinho, Eduardo volta com outros detalhes. São 7 horas e 34 minutos. Vamos continuar falando de política aqui no Bom Dia. João Coutrinho, bom dia para você. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Repercute desde a tarde de ontem, já começo da noite também, não poderia ser diferente, uma decisão de primeira instância de uma juíza em Coroatá. Queria que você falasse sobre isso, e a gente, inclusive, tem aqui a sonora do governador Flávio Dino falando sobre esse assunto, já que foi diretamente também, enfim, essa decisão afeta diretamente a candidatura dele, ou pelo menos, como ele diz, ele entende que essa decisão vai ser anulada por ser de primeira instância, mas eu queria que você falasse, porque tem outras pessoas envolvidas aí nesse processo também, não é? Vamos lá explicar aqui didaticamente para os nossos telespectadores o que aconteceu e o que de fato pode acontecer. Primeiro, eleição relacionada ao município de Coroatá em 2016. O que aconteceu? A candidata derrotada, Tereza Murá, ela entrou com uma ação. Ela que foi derrotada, ficou em segundo, quem ganhou a Prefeitura de Coroatá em 2016 foi o Luiz da Movelar Filho, do PT. E lá eles alegaram, a candidata derrotada, Tereza Murá, entrou com essa ação, alegou abuso de poder econômico, político e administrativo do candidato vencedor, Luiz da Movelar Filho, do PT. Nessa ação, o que acontece? Ela colocou lá entre os pontos que houve abuso de poder por parte do governo do estado, através de um programa chamado Mais Asfalto. O que é Mais Asfalto? Mais Asfalto é um programa de pavimentação, uma política pública realizada em todos os municípios maranhenses, desde o início do governo Flávio Dino. Mas para a candidata derrotada, Tereza Murá, do MDB, ela acha que isso alterou a eleição no município de Coroatá, que houve ali, digamos assim, um abuso que acabou ajudando o candidato vencedor, Luiz da Movelar Filho. Então, com essa ação, que foi ainda de 2016, a juíza da 8ª Zona Eleitoral, Anelise Nogueira, julgou procedente. E o que ela declarou na decisão? Declarou o prefeito, o vice, o governador Flávio Dino e o ex-secretário Márcio Gerri inelegíveis por 8 anos e ainda cassou os mandatos do atual prefeito de Coroatá, do Luiz da Movelar Filho, e do vice, consequentemente. Porque, claro que a ação principal, os alvos principais desta ação, foram prefeito e vice de Coroatá. Mas o Flávio entrou porque a candidata derrotada alegou que houve ali um abuso de poder por parte do governo através de um programa de asfaltamento na cidade. E por isso, então, foi decretada esta inegibilidade. E aí, Adalberto, o que acontece agora? Qual é a opinião de juristas que analisam o caso? Foi decretada a inegibilidade por 8 anos? Foi decretada por uma juíza de primeira instância, mas, segundo a análise de alguns juristas, a inelegibilidade só pode ser, de fato, decretada através de um órgão colegiado. A decisão da juíza era somente a decisão monocrática, só pode ser inelegível órgão colegiado ou então quando já transitado em julgado. O governador Flávio Dino, ele falou sobre o assunto ainda ontem e a TV Difusora falou com ele com exclusividade. Vamos acompanhar. Temos muita tranquilidade, muita serenidade, em primeiro lugar porque é uma sentença bastante frágil, bastante estranha juridicamente. Ela não produz qualquer efeito, uma vez que ela tem que ser confirmada pelo Tribunal Regional Eleitoral para poder produzir efeitos.
de modo que ela é uma sentença que fatalmente será anulada, não produz nenhum efeito agora na eleição de 2018, portanto os nossos adversários vão ter que disputar as eleições, vão ter que disputar no voto popular, que é o certo, e isso com toda a segurança, tanto que a candidatura vai ter o seu registro apresentado, vai ser registrada com certeza e vai correr tudo bem em relação a isso, não há nenhum obstáculo. São coisas que, infelizmente, fazem parte do desespero, de factoides, dessa pequena luta política que, infelizmente, alguns acham que faz parte do processo eleitoral. Eu ajo de modo diferente, mas estamos muito tranquilos, muito serenos, vai dar tudo certo. E dependemos apenas da vontade de Deus e do povo agora nas eleições. E aí, uma correção, a entrevista coletiva que foi concedida ontem, depois do encontro nacional de juntas comerciais que acontece aqui no Maranhão até sexta-feira, né? E aí, Adalberto, além dessa decisão da juíza de Coroatá, que só pode mesmo ser decretada inegibilidade através de um órgão colegiado depois de transitada em julgada a decisão, ainda cabe recurso para o Tribunal Regional Eleitoral. É o TRE que vai decidir sobre isso, o TRE vai decidir, e caso o TRE mantenha a decisão, ainda cabe um recurso para a instância superior, o Tribunal Superior Eleitoral. Mas aí os advogados avaliam que vai ser concedido um efeito suspensivo dessa decisão, que o próprio TRE deve derrubar e manter a candidatura do Flávio. Hoje, o governador e pré-candidato à reeleição, o governador Flávio Dino, ele registra sua candidatura normalmente e ele fala que vai participar da campanha normalmente logo depois do registro, que é até o dia 15, e a partir do dia 17, quando será concedido o deferimento. Ô John, por falar em registro de candidatura, o PSTU é o primeiro partido a pedir o registro dos seus candidatos, não é? É isso, o Ramon Zapata esteve ontem, foi o primeiro partido, o primeiro candidato. Ramon Zapata, pré-candidato a governador do PSTU, esteve acompanhado do Saulo Arcangeli, lá também do PSTU, e lá ele falou o seguinte, registrou a sua candidatura, foi feito pedido de registro. Ele acha que há disparidade nas eleições neste ano por conta do tempo de televisão, que o PSTU tem pouco, e também por conta do fundo eleitoral. O PSTU tem cerca de 900 mil nacionalmente com o fundo eleitoral, e ele citou o MDB, que receberá 238 milhões de fundo partidário para realizar as eleições neste ano em todo o território nacional. Para encerrar, os ministros do Supremo Tribunal Federal estão anunciando aí um aumento nos salários, John? Aumenta, Adalberto, isso mesmo. O Brasil vive numa crise, mas os ministros do STF querem um aumento de 16% no seu salário. Você sabe quando é que ganha o ministro do STF? O ministro do Supremo Tribunal Federal ganha R$33 mil, além dos penduricários, que são as bonificações que eles recebem auxílio moradia e outros mais penduricários. Esse salário pode aumentar para R$39 mil. É claro que isso foi colocado na proposta orçamentária para 2019 e ainda falta passar pelo Congresso e ser sancionado pelo presidente da República, Michel Temer. Obrigado, John. Bom dia para você. Obrigado, Alberto. Até amanhã. São 7 horas e mais 42 minutos. No próximo bloco, Sampaio já está em Curitiba e terá novidades na partida de amanhã pelo Brasileiro, hein? A gente volta já com o Bom Dia Maranhão, um instante só. São 7 horas e mais 45 minutos. Se você ligado aqui na TV Difusora, no Bom Dia Maranhão, vamos falar agora de esporte. Laércio Júnior já está aqui comigo. A gente começa falando, claro, de futebol, falando do embarque do Sampaio, que levou na bagagem a esperança de dar uma virada na Série B, hein? Tem que virar e o jogo é difícil, é contra o Coritiba, um dos favoritos ao acesso. O Coritiba está ali batendo na porta já para entrar no G4 e para isso precisa vencer o Sampaio Corrêa. Os jogadores saíram de São Luís sabendo da importância do jogo e de dar uma guinada, mudar completamente o que o Sampaio vem fazendo até aqui no Campeonato Brasileiro da Série B. O Sampaio seguiu para Curitiba com um único pensamento: recomeçar a história no Campeonato Brasileiro deste ano. O time não vence desde 1-0 sobre o Bahia pela Copa do Nordeste, primeiro jogo da final, onde o Sampaio conquistaria o título no segundo jogo, empatando em 0-0 em Salvador. Para reencontrar o caminho das vitórias, além de otimismo na bagagem, novos reforços. O torcedor pode
pode esperar muita vontade, a gente sabe que agora começa o retorno, né? A gente veio trabalhando para isso, cara, então é procurar reverter isso aí. A gente sabe que é um momento difícil, né? Então é procurar ir lá e, consequentemente, sair com a vitória. Além de Jocinei, existe boa chance de Julinho aparecer na equipe titular. Acho que é um jogo difícil, é um jogo que nós temos que conseguir os 3 pontos. Né? Todo mundo sabe disso, a gente chegou num clima ruim, né? Mas como eu estava falando, tem que levantar o total dos jogadores. Série B é 3, 4, 5 jogos, se a gente ganhar, a gente já sobe lá em cima de novo, né? Aí tiramos o Sampaio da situação. A tarefa no reinício não será fácil. Do outro lado, um time que vive um bom momento. O Coritiba vem flertando com o G4 há algumas rodadas. Para nós tem que ser tudo ou nada agora. Precisamos ganhar, precisamos pontuar. E essa semana o professor conversou muito com nós e estamos com a cabeça muito focada. E se Deus quiser, vamos sair de lá com a vitória. Em um momento como esse, nada melhor do que trazer um bom resultado do Paraná para ganhar moral e, de fato, mudar a história tricolor no Campeonato Brasileiro deste ano. A conta começa primeiro com esses 4 pontos. Pelo menos um lá no Paraná diante do Coritiba, se vencer muito melhor e, claro, vencer o Guarani no outro jogo que vai acontecer sábado da semana que vem aqui em São Luís do Maranhão. Sampaio Corrêa saiu de São Luís, foi para Brasília, de Brasília pegou um outro avião e já seguiu para Coritiba, onde já está e realiza as atividades de treinamento, o último treinamento visando esse confronto contra o Coritiba amanhã no estádio Couto Pereira. A partida está prevista para as 9h30 da noite. Sampaio é vice-lanterna, tem ali 16 pontos, está a 5 pontos da fuga da zona do rebaixamento. O Coritiba, por sua vez, está a 2 do G4. O quarto colocado tem 30 pontos, o Coritiba tem 28 e precisa só de uma vitória para, quem sabe, entrar nesse seleto grupo dos 4 melhores. Agora, durante essa preparação, o Sampaio chegou a anunciar, o jogador recebeu ordem de embarque e tudo, só que um velho conhecido do Sampaio Corrêa acabou aparecendo e atravessando a negociação. Roberto Fonseca, técnico campeão da Copa do Nordeste pelo Sampaio Corrêa, foi muito importante na não vinda de um jogador para a Bolívia querida. Confira o que aconteceu. Aqui é chapéu. Em alguns lugares do Brasil, balãozinho. No México, um sombreiro. O certo é que foi isso que o ex-técnico Roberto Fonseca fez com o Sampaio. O campeão do Nordeste convenceu o primo do Kaká a mudar de destino. Acerto feito com o tricolor maranhense, salários e comissão do empresário definidos. Ordem de embarque para São Luís na mão, mas o destino de Igor Leite será o Londrina do Paraná, time que contratou o recém-demitido Roberto Fonseca. Alguns milhares de reais a mais teriam seduzido o jogador. No embarque, o técnico Paulo Roberto Santos falou dos reforços que vieram e que já estão à disposição. Já estão trabalhando aí praticamente uma semana, talvez um ou outro não esteja no melhor da sua performance ainda, mas nós vamos levá-los todos e dentro das necessidades, alguns deverão entrar jogando e outros ficarão como opção. E agora o Sampaio corre contra o tempo, porque tem pouco tempo para registrar um novo meio-campista, também um novo centroavante. Sampaio ainda deve apresentar novidades até a semana que vem e nós vamos aguardar, né? O Igor Leite vai se apresentar lá no Londrina. O Sampaio ficou mesmo naquelas contratações que nós já anunciamos, o Luiz Gustavo, lateral direito, o Misael, que assinou contrato. Resta ainda definição em relação ao Eloy e provavelmente mais um reforço que vem para o setor de meio de campo. Agora vamos falar um pouco daqueles que podem ser o futuro das equipes de futebol e de outras modalidades esportivas, que é a turma que participou do GES, que é os Jogos Escolares de Imperatriz. Confira a entrega da premiação. As escolas campeãs do GES 2018 receberam os troféus durante uma solenidade na Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude. Hoje a gente está encerrando oficialmente a 37ª edição do GES com a premiação dos campeões gerais das categorias pré-mirim e mirim do infantil e infanto. A grande campeã das categorias pré-mirim e mirim foi a Escola Municipal Afonso Pena, do povoado 1700. Foi muito gratificante, eu estou muito satisfeita, muito alegre com isso aí. A satisfação e o orgulho tomam de conta dos treinadores. A professora Vilene, por exemplo, não esconde a alegria. A escola que ela representa levou o 3º lugar na categoria pré-mirim e mirim. É muito prazeroso receber esse troféu de 3º lugar na Escola Getsemane, né? A gente trabalha o ano todo, a metade do ano em todo, mas a gente conseguiu, né? Com força deles, força de vontade deles,
muito esforço. Anderson Silva, da Escola Getsemane, acabou ficando em terceiro lugar na modalidade natação. Alegre porque saber que todo aquele esforço que eu fiz de nadar valeu a pena, porque ganhamos pelo menos o troféu de terceiro lugar. É que sirva de inspiração para os jogadores do Sampaio, né, Adalberto? Também as imagens da Copa do Nordeste para conseguir essa grande vitória lá diante do Coritiba, que já chega. Né? Desde o jogo contra o Bahia não vence. Tomara que consiga um bom resultado amanhã e parabéns aos meninos de Imperatriz que fizeram um grande sucesso. Valeu, Laércio. Ótimo dia para você. Um abraço. São 7h51. A gente vai encerrando o Bom Dia Maranhão de hoje. Lembrando que outras notícias você tem no portal MA10. Hoje é Dia Internacional dos Povos Indígenas e é com essas imagens que a gente se despede hoje do acampamento Terra Livre de 2018. A luta pela demarcação de terras continua. Daqui a pouco, na Capital Federal, mais um ato em defesa da demarcação de terras de acordo com o que determina a Constituição. Amanhã a gente se encontra.